Bem, eu acho que 8:02, né, Renê? A gente já pode começar a fazer aqui uma Vamos lá, né? uma breve apresentação e, posteriormente, eu já te passo a palavra, Não, tá legal. tá? É, Meu nome é Caio José, né? Eu sou cofundador do projeto Semente Abstrata, junto com os amigos Ademir Serafim Júnior, João Paulo Miranda e Mari Andrade, né? E recentemente a gente recebeu mais uma colaboração, né, do Alan Formigoni, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas ele com certeza vai levar aí sua experiência, seus conhecimentos para o pessoal nos conteúdos que a gente está disponibilizando nos mosaicos, tá? A contribuição que eu dou para o Semente Abstrata, tá? É através do meu projeto Folhas Soltas, da qual também eu sou cofundador. É um projeto que tem por finalidade Ô, João. apoiar e patrocinar projetos distintos de cultura, conhecimento, esoterismo, filosofias, tá? E o Semente Abstrata é um desses projetos que a gente colabora, no caso, desenvolvendo o design e o conteúdo do, do que é divulgado e do que é compartilhado nas redes sociais, tá bom? Depois eu vou deixar aqui para vocês o arroba Folhas Soltas, com um S só no meio, para vocês acompanharem o trabalho de lá também, tá? O René Monterrey dispensa apresentações, né? Ele é colaborador também do projeto Folhas Soltas. Hoje a gente traz ele para conversar um pouco com a gente. Eu que conheço ele há um pouquinho tempo, né? Ele é desenhista, pintor, arquiteto, terapeuta holístico. Estou tentando falar o que vem na minha memória, né? Se eu esquecer de alguma coisa, você me recorda. Ele é teólogo, astrólogo, tá? Tem uma experiência bastante vasta no que diz respeito às filosofias, religiões, escolas iniciáticas, tradições, especialmente orientais, tá? E na leitura prática de mundo também, que é o que a gente vai tentar compartilhar com vocês hoje. Eu costumo dizer que, eu falo até para os meus amigos, que antes, quando eu estudava sozinho, eu tinha uma compreensão, é, vamos dizer, intelectualizada, fria, porque ficava tudo muito na teoria, e quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, tais como o René, né, eles me trouxeram uma maturidade muito grande e uma visão humana que me permitiu enxergar essa teoria, que até então eu estudava sozinho, no meu dia a dia, na prática. Então, são queridos, eu agradeço muito por ter conhecido e por ter colaborado com grande parte do meu desenvolvimento e dos meus estudos. Tá? E hoje eu trouxe ele aqui para conversar com a gente também. Opa, obrigado, tá? É Palavra o com seguinte, você, querido. eu tenho um monte de história, mas não tenho, acho que eu não sou cofundador de nada, tá? Eu estou agora, devido a essa questão eu ia falar da pandemia, né? Essa questão da pandemia, então, a gente é obrigado a mudar de ferramenta, então estou começando a aprender, mexer um pouquinho mais com informática. Então, tem um canal no YouTube, René Monterrey, né, onde eu estou tentando pegar tudo aquilo que eu aprendi com o passar do tempo e dar uma tratada de forma didática para que isso possa ser transferido para as pessoas, né? No mais, eu conheço o Caio já há algum tempo, né? A minha questão de eubiose já faz aí 40 anos, né? Então, mas é isso, né? Agora eu estou super animado aqui, né? Com essa novidade, né? Essa novidade que a gente pode dizer é Saturno, né? Saturno entrando em Aquário, obrigando a gente aí a descobrir novas tecnologias, a aprender, mexer com isso, né?
E é isso, né? Boa noite para todos, vamos lá. Tá? Agradeço a presença, já vi um monte de amigos aí, né? Agradeço a presença de todos, tá? E vamos lá, né? Espero que vocês gostem. Legal. Renê, para a gente começar a ambientar um pouco o assunto, né, trazendo o pessoal para participar também, inclusive aí nos comentários, deixando perguntas, comentários, reflexões, para a gente poder interagir, a gente poderia fazer uma reflexão do ponto de vista da configuração astrológica atual, porque ela mais ou menos dá uma norteada, né, no assunto que a gente vai estar conversando. Eu diria que nos próximos períodos agora não temos boas notícias para as fake news, não é isso? Né? O que acontece, né? Assim, é um pouco complexo falar, né, do momento atual que a gente está vivendo, né? Mas já faz algum tempo eu vinha me preparando para isso, né? Conforme esses planetas eles iam se aproximando, né? A gente falava assim, nossa, quantos planetas lentos, né? Juntos em Capricórnio, né? Isso daí indica uma mudança enorme, uma mudança profunda, né? Na sociedade, já que Capricórnio representa tudo aquilo que está estruturado, né? Mas a gente vinha esperando, né? Então as pessoas iam me consultar, eu falava assim, ó, depois de março de 2015, não faça planos, não faça nada, né? Mas eu mesmo não sabia como que as coisas elas iam acontecer, né? Então, mas na verdade, né? Eu dizia assim, falei, ó, se não acontecer nada, eu vou desistir da astrologia, eu não acredito mais nisso, né? E, na verdade, não, né? Na verdade, o que acabou acontecendo foi uma coisa, assim, completamente surpreendente, tá? Em todos os sentidos, né? Porque acabou sendo alguma coisa que levou a humanidade toda, no mesmo momento, para uma mesma situação. Tá? Isso daí, em termos de história, não sei nos períodos das grandes guerras, né? Mas, né, mesmo assim, não dessa maneira, né? E de uma forma interessante, porque é como se a gente estivesse em guerra, mas é uma guerra limpa, né? Uma guerra onde não se estoura bomba nos oceanos, não se queimam as plantações, né? Não se destroem as cidades, né? Mas, no entanto, nós estamos vivendo esse recolhimento, nós estamos vivendo esse momento, né? Essa ansiedade do que será que vai acontecer. Né? Os planetas, eles vão... E a gente vai percebendo assim, conforme o bailado dos planetas acontece, a gente vai percebendo que o próximo passo vai sendo ditado, né? Então, por exemplo, né, esse ano todo nós vamos ter essa conjunção, ora ela separa, ora os planetas ficam retrógrados, eles voltam, eles se encontram novamente, né? Então, é um movimento de vai e volta, sabe, assim, obrigando a gente a repensar, né? E nessa movimentação, né, essa passagem de Saturno saindo de Capricórnio e entrando em Aquário, ele começa a exigir mais seriedade, tá? Ligado às questões de internet e tudo, né? Então, a gente percebeu, né, que depois de tudo isso, a sociedade ela não vai ser a mesma, né? Vamos ver ainda o desfecho de tudo isso, né? E a gente espera que a sociedade não seja a mesma, né? Porque a sociedade estava montada, né, está montada, né, em bases falsas, bases errôneas, bases ilusórias, né, que não trazem a fraternidade dos homens, nem trata todo mundo com igualdade. Né? A gente espera que essa sociedade seja reformulada, né, que seja mais espiritual, mais aquariana, né? Mas, no entanto, hoje a gente percebe assim, com essa questão do uso da internet, da informática para se comunicar, né? Que realmente existe uma necessidade de colocar algum tipo de regra nisso. Tá? Existe uma necessidade, né? Porque
essa questão das fake news, essa coisa toda, né? Ela acaba criando mais confusão ainda nas pessoas, né? E, na verdade, o Saturno em Aquário, ele vai começar a colocar uma regra dentro disso, né? Ele Se bem vai que... regulamentar, né, essa terra sem leis, né? Oi? Ele vai começar a regulamentar essa terra que aparentemente é uma terra sem leis. Isso, tá? Se bem que, né, nesse momento que a gente está atravessando, eu acredito que essa questão da fake news, dessa confusão toda, né, que a gente está vivendo, ela faz parte, tá? A gente está vivendo um momento assim, que é o tema, né? Aliás, é o tema dessa live, né? E a gente não vai conseguir esgotar o assunto, tá? Hoje, né? A gente vai começar a dar o primeiro chute, né? Para conseguir entender o que é tudo isso, né? Porque o que acontece, né? Existe uma questão, né? Que a gente levantou, né, a questão de uma iniciação coletiva, tá? O que é uma iniciação? Uma iniciação, ela pressupõe que existe uma subida de posto, tá? Pressupõe, algo que faz com que a consciência das pessoas, ela suba um degrau, tá? A iniciação não significa que aquilo está concluído, né? O nome é assim, ele dá o início, né? O aprendizado, ele vem a partir daquilo, né? Mas é importante entender que a iniciação significa assim, ó, foi dada abertura para a percepção de um novo nível de consciência, né? E Caio, se eu estiver falando demais, você corta, tá? E o que acaba acontecendo, né? Então a gente percebe assim, os rituais iniciáticos, eles têm início a partir da questão... tem que haver um recolhimento, muitas vezes, tem que haver uma preparação, né, uma câmara de meditação, algum preparo desse tipo, né, antes de adentrar naquilo que seria o rito onde vai acontecer a iniciação. Né, esse momento daí, essa câmara de reflexão, né, muitas vezes ela acaba associada a uma espécie de câmara mortuária. Tá? Por quê? Né? Porque é diante dessa situação chamada morte, entre aspas, né, que vai acontecer uma reflexão profunda a respeito dos valores da vida, a respeito do que é a vida, do que é a morte, das possibilidades todas, né? O homem deveria de entrar em contato com todas as suas fragilidades, todas as suas fraquezas, todas as suas inseguranças, né? Para que realmente, no momento em que haja essa iniciação, né? Esse rito iniciático, essa transição, ele já tenha se despido de tudo aquilo que não serve mais, tudo aquilo que faz parte de uma consciência que ele já não está mais condizente com ele, uma vez que ele vai subir de estágio. Né? Então, alguns ritos, eles usam o simbolismo da pessoa ficar nua, né? Alguns ritos cortam os cabelos, né? Então, existem vários tipos, né? Mas sempre é o significado assim, deixa para trás algo que não lhe diz mais respeito. Né? Para quê? Para adentrar num novo estado de consciência. Né? Lembrando que esses ritos de passagem, né, eles acompanham todas as tradições e todas as escolas iniciáticas adaptado à cultura de cada uma, né? Isso, de todos os tempos, né? De todos os tempos. E a gente não pode esquecer que, para além da instituição, o planeta, ele pode ser visto também como um templo em uma outra escala, numa visão mais transcendental. E o planeta, de certa forma, ele promove também
direta ou indiretamente, essa passagem. Porque, senão, essa passagem ela ficaria apenas restrita a fileiras de escolas iniciáticas dentro de determinadas formalidades. Né? Mas Isso. não, a gente sabe que essa passagem, essa morte simbólica, ela é provocada em todos os setores, né, da sociedade. Não tem limite. Isso. Né? Então, lembrando, né, que as iniciações das escolas, elas são simbólicas, né? E existe, né? Mas existe assim, existe a chamada iniciação real, né? E é interessante que, né, isso daí tanto nas nossas vidas individuais, né, quanto no coletivo, né? Toda vez que a iniciação real, ela está muito ligada à ideia da morte, tá? O confronto com a morte. É extremamente interessante a gente perceber isso. Por quê, né? Porque diante da morte, as pessoas elas acabam mostrando quem elas realmente são, né? A questão da realidade, de lembrar que a morte existe, né? Esse vírus ele está fazendo um papel fantástico. Tá? Ele está fazendo as pessoas lembrarem que elas são mortais, lembrarem que elas são frágeis, lembrarem que elas não têm controle nenhum sobre os seus destinos e lembrarem que um dia elas vão morrer. Tá? E que essa possibilidade, ela pode estar, apesar dela existir o tempo todo, né? Mas existiu essa condição para as pessoas pensarem na morte. Isso daí acaba sendo uma coisa muito bonita, né? Porque você vê assim, elas entram em contato com as vulnerabilidades delas, elas querem sair, querem fugir daquilo a todo custo, né? Então fica se apegando a todo tipo de notícia, de coisas fantasiosas que aparecem, né? As pessoas querem fugir, as pessoas não querem aceitar aquilo, né? As pessoas elas vão ficando ansiosas, elas vão ficando incertas, indecisas, elas vão ficando inseguras completamente, né? O que vai ser o amanhã, né? Diante disso, elas vão se desmontando. Tá? Diante disso, elas vão se desmontando, né? Então, aquilo que antes era dado muito valor, de repente perde o valor, sabe? Aquilo que estava passando despercebido no dia a dia passa a ter valor. Tá? Começa a acontecer uma mudança, né? Começa a ter uma mudança de foco, né? E isso daí acaba sendo uma coisa fantástica, né? Porque diante da morte, né? Mas o que é a morte, né? Então, a gente falando em termos de iniciação, né? Nós temos aqui os nossos chakras, nós temos 7 chakras principais, né? Na verdade, são muito mais, né? Então, existem os 3 inferiores, os 3 superiores, e existe o cardíaco aqui, que ele é um intermediário, né? A parte de baixo, os 3 inferiores, eles estariam ligados a circuitos neurais, ligados à biossobrevivência, né? Onde nós temos a questão da procriação, a questão da luta, do combate, a questão da formação do ego, né? E os 3 circuitos, a tríade superior, né, estaria ligado a tudo aquilo que é latente, tudo aquilo que representa as faculdades divinas, o poder da criação, a intuição, a inteligência crística, a fraternidade, o amor, né? Só que para que haja, né, uma passagem, né, de consciência, né, existe o 4º ponto, né? O chakra cardíaco, e o chakra cardíaco ele acaba relacionado a um circuito que é chamado circuito da morte. Tá? Por quê, né? Porque assim, uma vez que você percebe que o ego não tem mais importância, você não percebe que tudo aquilo que você valorizava não tem mais sentido, né? Então, muita coisa morre dentro de você, né? A questão dos apegos, né? Uma colocação, Renê. Quando a gente fala em ego, aqui eu acredito que muita gente tenha
uma concepção de ego num sentido e a concepção de ego em outro. Quando a gente se refere ao ego aqui, a gente não está falando no sentido do eu superior, mas sim da personalidade que precisa ser trabalhada e que precisa ser sublimada, elevada. Isso, tá? bem O lembrado. ego, nesse sentido, é mais relativo ao ego da psicologia do que o ego das escolas iniciáticas que Isso, representam o eu exatamente. superior e a tríade superior. Tá bom? Isso, exatamente, bem lembrado, né? Então, a gente fala ego, né? Mas é ego com E minúsculo, tá? Né? Sim, então, sim. o que ocorre, né? Então, a gente dá um exemplo, né? Uma pessoa que ela lutou para conseguir alguma coisa, né? E, de repente, ela descobre que aquela coisa que ela conseguiu não lhe trouxe nada, não lhe acrescentou nada, né? E aquilo não tem sentido nenhum, né? Ela é obrigada nesse momento, né? Por algum motivo ela acaba chegando nessa conclusão, né? De que ela precisa mudar, né? Geralmente a morte tem um papel muito importante nisso. Às vezes a perda de um ente querido, às vezes a morte de uma situação de vida, de um status, né? Ela tem uma importância muito nisso, né? E ela acaba, né? Ela acaba levando a pessoa para esse momento de reflexão, onde ela olha para trás e diz assim: o que existe daqui para trás, eu não quero, não me serve mais, né? Mas eu não sei o que tem, eu não sei o que tem aqui para frente. E Né? isso, Renê, só para fazer um complemento, não acontece só a partir de histórias frustrantes. Acontece muito também em histórias de sucesso. As pessoas, aquelas que conseguem realizar aquilo que elas sempre almejaram, quando elas lidam com aquela realização, elas vivem uma perplexidade, né? Elas se desorientam a partir desse contato com aquilo que ela a vida inteira almejou. Então, não escolhe ninguém, né? Não é um caminho... É bem interessante isso, né? A gente vê, né, aquela história do São Francisco, né? São Francisco, de repente, ele larga tudo, né? Mais recente, né? O Eckhart Tolle, né? A história dele é bastante interessante, né? Ele era um executivo de sucesso, etc., né? De repente ele cai num poço existencial, ele perde até a memória de quem ele era, né? E ele vai ficar vagando por um tempo, né? Dentro de um espaço mental aí completamente fora do mundo, né? E depois de um determinado momento, quando ele volta, né? Ele volta sendo outra pessoa, né? Esse chakra cardíaco, né? Quando a gente pega, agora nós estamos na semana da Páscoa, né? O Cristo que morre na cruz, né? A cruz representando o quarto chakra, né? Ele é crucificado, né? Depois ele tem que descer aos infernos, né? Desce 3 dias, né? Desce e sobe, né? O terceiro dia, né? Então é os 3 de baixo para depois ressuscitar, né? A partir dos 3 de cima, né? Isso, né? É o que a gente está comentando, é a descrição do processo iniciático, né? É extremamente interessante isso, né? A gente vê como que as religiões, né? As religiões, através dos mitos, né? Elas vão passando isso adiante, né? A mitologia grega também é repleta de coisas desse tipo, né? Desce ao inferno, né? E depois sobe, né? Aventuras desse tipo, né? E é extremamente interessante, né? Essa questão do chakra cardíaco, né? Para quem se interessar, né? Esse processo ele recebe até um nome, né? Que é chamado a noite escura da alma, que é o momento em que o indivíduo necessariamente ele é obrigado a exorcizar as próprias sombras, né? Entrar em contato com a própria fraqueza, com a própria miséria humana, né? Com a própria incapacidade, né, perante o destino, né, meio tragédia grega isso, mas é muito bonito, né. O que acontece hoje, né,
hoje nós temos lembrando dos astros, né? Nossa conversa a respeito dos astros, né? Nós temos uma situação muito interessante, tá? No mapa astrológico, ele começa com Áries, né? Áries representa aquela força, né? Aquela força inicial, né? Depois ele vai subindo, tá? Ele vai perdendo a força até que ele volta para Peixes. Né? Peixes representa o quê? Né? Peixes é o fim, a 12ª casa, é a dissolução. Né? Aquela primeira experiência que começou na casa 1, ela vai se fortalecendo, ela atinge o apogeu, depois ela vai se dissolver num tipo de experiência, né? E a casa 12, né? A casa 12 ela está relacionada na astrologia, fala assim, é a casa das doenças, a casa onde a pessoa é obrigada a ficar fechada, trancada, doente, pensando, né? E curiosamente, todo mundo está na casa 12, sabe? Esse vírus, ele nos empurrou para uma condição de casa 12, né? Muito interessante, né? E lembrando que a casa 12 é regida pelo signo de Peixes, né? Estruturada pelo signo de Peixes, né? Que tem a regência de Netuno, né? E Netuno está no signo de Peixes, né? Então, o que está acontecendo? Né? Tá vendo a dissolução de uma série de coisas que a gente não imaginava, sabe? Uma série de coisas do inconsciente coletivo se esvaziando, aquilo que não tinha sentido, para que só reste aquilo, sabe? Só reste alguma coisa assim que seja a síntese, né? A síntese para que ela possa impulsionar o novo, aí um novo, mas novo mesmo, né? Dando uma renovação de ciclo. Essa crise que a gente acompanha a nível de sociedade, político, cultural, de identidade humana, tudo isso é uma exteriorização dessa crise que a gente vive no nosso interior relativa a essa casa 12, que é uma crise que, por se tratar de casa 12, o nosso interior profundo, né? A gente não costuma ter clareza sobre o que acontece. E quando se exterioriza, a gente tende a negar. Então, a gente olha os problemas da sociedade e acredita que foram os outros que construíram esses problemas e não a gente. Né? E é justamente por passar desapercebido da gente que a gente se vulnerabiliza perante toda essa crise, todos esses desequilíbrios, né? Sempre no sentido de responsabilizar um terceiro. Né? Eu acho que uma coisa muito positiva relacionada tanto à casa 12 quanto à questão que a gente estava falando do chakra cardíaco é a gente assumir a responsabilidade perante esses desequilíbrios. Né? A começar pelo que acontece no nosso interior. Lembrando que o chakra cardíaco, ele sintetiza todas as nossas tendências polares, as positivas e as negativas. Então, acontece no nosso interior, nessa passagem, pelo que você conceitou como quarto-circuito, uma série de enfrentamentos, né? Cujo último deles é o enfrentamento da morte simbólica, que, curiosamente, é interessante porque esse vírus, esse cenário que se desenhou a nível mundial, ele deriva do reino animal, mais especificamente do morcego. No Oriente, o morcego ele simboliza renascimento, enfrentamento de medos, porque o morcego ele habita, né, nas entranhas da terra, nas cavernas, na escuridão. E ele só sai ao cair da noite. Então a gente precisa aprender a olhar para a nossa noite, a se relacionar com a nossa noite escura de olhos abertos. E uma coisa muito interessante é que ele se orienta através de uma tecnologia orgânica, né? O sonar. Eu esqueci agora o nome técnico, eu sei que o sonar é o nome vulgar, mas ele se orienta pelos sons.
E isso nos traz uma analogia muito rica em relação à nossa necessidade de aprender a ouvir o profundo da sua própria consciência, aprender a ouvir o outro, aprender a ouvir o diferente, e assim a gente vai se lançando numa nova gama de relacionamentos, né? Menos afetivos, mais conciliatórios. A gente não precisa conhecer, a gente só precisa aprender a ouvir para a gente evitar os atritos, que é o que o morcego exerce quando ele sai voando, né, pela noite. É super interessante isso, né? Porque ontem é duas coisas, né? A iniciação, o simbolismo do escuro, né? O simbolismo do escuro é assim, eu não sei o que vai acontecer antes, né? E também a coisa de caverna, essa coisa plutônica, né? Ainda mais acontecendo em Capricórnio, né? Que é regido por Saturno, né? Então tem essa questão toda, né? Mas o que é interessante, né? É que quando a iniciação não é a iniciação, né? Quando ocorre esse movimento, né? Associado ao chakra cardíaco, né? Lembrando, né? Que o chakra cardíaco ele está associado aos 56 arcanos menores, né? Depois ele vai depois que essa polaridade toda é resolvida no cardíaco, né? Esses valores são transferidos para o Vibhuti, né? Que está associado aos 22 arcanos maiores, e depois vai ser feita a conexão com a tríade superior, né? Então, é interessante a gente lembrar disso, né? O que acontece, né? Nessa questão de skandhas e nidanas, né? Ocorre um julgamento, né? Ontem eu vi o João e o Ademir falando, né, a respeito do julgamento do Arcano 20, né? A gente nesse ano de 2020, né? E eu falei, poxa, amanhã eu não posso esquecer de falar, né? Porque ocorre um julgamento. É como se fosse assim, aquilo que passa e aquilo que não passa. Sabe? Aqueles valores que servem para alguma coisa, né? Tá? Aquilo que tem serventia vai para o estágio seguinte, né? Aquilo que não tem serventia fica retido. Tá? Então, muita gente aí começa a falar assim, então o pessoal fala, vai ter uma separação aí a humanidade, né? A humanidade, uma parte vai para um canto, outra parte vai para outro, né? Mas na verdade isso daí é uma visão assim muito imediatista, né? Desse significado profundo do Arcano 20, né? O Arcano 20 você tem um túmulo lá, né? Tem um homem, uma mulher e uma criança, o túmulo sendo aberto, né? E aquilo ressurgindo, né? Tá ressurgindo lá das profundezas plutônicas, né, para ser renovado, para ter uma nova oportunidade, né? E lembrando que assim, né, a gente tem o Arcano 20, ele é associado com o Arcano 16 também, né? Então, né, o Arcano 20 é Saturno, o Arcano 16 é Capricórnio, né? Não tem como a gente não falar de um sem falar do outro, né? Que é a questão da queda, né? Aquilo que a gente acreditava desmoronou, né? O mundo que a gente via não existe mais, né? E estamos tomando consciência que a Terra vai muito bem sem a humanidade, né? A natureza está se refazendo, os animais estão voltando, né? Está todo mundo feliz, né? Ou seja, né? O homem que tinha aquela arrogância, né? De se julgar o senhor ou dono de tudo, na verdade ele está descobrindo que para o planeta ele é completamente dispensável, né? Ele não tem a importância que ele se dava, é uma pseudo-importância, né? Alguma coisa que não existe mais, né? É uma crise profunda, mas é uma crise extremamente bonita, né? Existe uma beleza em tudo isso, Claro. né? É uma beleza de alguma coisa que está de modo duro ainda, né? Essa questão, esse questionamento através da morte, né? Mas levando as pessoas assim a se transformarem, a se renovar, né? Isso daí fala assim, poxa, né? Do mesmo modo que um chinês comeu um morcego
e contaminou a humanidade inteira, né? A gente pode dizer que aquela pessoa que se transforma interiormente, ela também pode contaminar a humanidade inteira, né? E ainda mais a gente tendo grupos imensos sendo levados a isso, né? Existe a grande possibilidade de uma renovação de consciência da humanidade, né? Num nível superior, tá? Como se fosse assim, ó, passou de grau, agora vai começar diante de uma nova realidade, de uma nova visão, né? Aí vem a experiência, né? Vem o aprendizado dentro daquilo, né? Mas não fica mais tão preso, né? Não fica mais tão preso nessas questões egóicas, em termos psicológicos, né? Que acabam aprisionando a pessoa e não levando a lugar nenhum em termos evolutivos. E o que é dispensável para a natureza é exatamente isso. Tanto que a prova que a gente está vivendo é exatamente de se dispensar isso, que não tem utilidade. Eu não diria nem o termo utilidade, né? Mas que não colabora para o processo evolutivo, né? Isso é dispensável. Mas se a gente for olhar a gente do ponto de vista de uma individualidade que evolui, todo o planeta, juntamente com toda a humanidade, é uma única célula em evolução, né? Então, há uma interdependência completa entre todos os entes que compõem a natureza, né? Não tem como negar. Por outro lado, a nossa condição evolutiva nos dá a liberdade, nos permite criar um tanto de conjecturas que não condizem com as exigências do ciclo. Então, é exatamente essas conjecturas que tecem a nossa personalidade que precisam ser compreendidas, e ao ponto em que elas são compreendidas, naturalmente elas vão se desfazendo, elas vão se sublimando, elas vão deixando de existir. Elas vão sendo conduzidas à neutralidade. É interessante, né? Porque tudo aquilo que está cristalizado, né, está sendo abalado. Eu acho simbólico, é claro que eu vou dizer, né? Mas assim, por exemplo, essa questão da gripe, né? Então, todo mundo, a morte das pessoas velhas, sabe? É um símbolo, né? A morte das pessoas velhas, aqueles hábitos que se tinha, que as pessoas elas deixam de ter. Então, a morte do que é velho em termos de hábitos, em termos de criações, em termos de conceitos, né? O velho está ruindo, né? Essa coisa de Capricórnio, é bem capricorniano isso, né? Saturno e Plutão, né? O que é velho está ruindo, né? E a gente vê, e todo mundo com medo, né? O que vai ser de nós depois disso? Né? O que vai ser de nós é a noite que a humanidade tem que atravessar. Né? Tinha é bem difícil, né? Mas é essencial. Sim. É essencial. Né? Tinha uma... Não se coloca vinhos novos em odres velhos. Né? Isso. Né? Tinha uma coisa... não sei quem que dizia aí que... tinha uma história que o pessoal falava que ia ficar à noite durante vários dias e as pessoas tinham que ficar dentro de casa com a porta fechada com uma vela acesa, né? Não sei se você já ouviu, né? Foi uma história que era bastante, talvez fosse umas profecias de Fátima, eu não sei o que é isso, né? Mas é bastante interessante, né? Você pensar nesse sentido, né? Que existe uma escuridão fora de nós, né? Escuridão no sentido de ignorância, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? E tudo caótico, né? As informações todas confusas, a gente sem saber direito o que faz sentido, o que não faz, né? E a única coisa que, então, é o momento de se fechar para tudo isso e se recolher dentro da nossa moradia, né? Nossa moradia corpo, né? E aquela chama que representa a centelha divina é a única coisa que vai ficar acesa nesse momento, né? Até que essa noite passe, né? E quando essa noite passar, realmente a gente sai e existe teoricamente, né? Um mundo novo,
Tá? A consciência, alguma coisa vai mudar. Eu acredito que alguma coisa vai mudar de tudo isso. Claro, Né? A muda gente, uma válvula, né? a gente vê esses planetas, né? Esses planetas que são planetas assim que têm uma influência tão forte, né? São planetas geracionais, planetas transpessoais que representam o lado espiritual, né? Fazendo esse movimento todo. Não é possível que depois de tudo isso não sobre nada, né? Não sobre nada assim que provoque uma renovação, né? Não, a gente está vendo isso acontecer, né? A gente via na astrologia, a gente ficava pensando, como será que isso ia acontecer? Né? A gente pensava em terremoto, pensava em furacão, pensava em tormentas, né? Mas a gente, poxa, isso daí seriam coisas pontuais, né? Ia ter um terremoto aqui, um terremoto lá, né? Mas, de repente, não, né? De repente, o que aconteceu foi que veio algo inesperado, né? Nós estamos na Semana Santa, né? É interessante lembrar disso, né? Então, os países mais católicos, né? Portugal e Espanha, né? Eles não estão celebrando o rito da morte do Cristo essa semana, né? Nós vimos Verdade. o Papa é ali, né? Nós vimos o Papa rezando sozinho, sabe? Assim, né? Aquela necessidade da morte do Cristo, talvez ser revivida, né? De repente não existe mais, porque a gente está assimilando o conceito de morte, né? A gente está assimilando o conceito, talvez depois que tudo isso passar, a gente começa a entender o que é ressurreição, o que é Páscoa de verdade, A partir do né? momento que a gente começa a viver isso, né, René? Isso, não precisa do símbolo mais para lembrar da gente, né? A gente está vivenciando tudo isso está sendo interiorizado, né? Tudo isso está sendo vivido assim, deixou de ser simbólico e passou a ser real, né? Uma iniciação real acontecendo, né? Tem muito, eu acredito que que a gente ainda vai ter muitas surpresas no caminho, tá? Eu estou achando existe beleza na tragédia, né? Senão os gregos, né? Os mitos, todos eles não chegariam até nós, né? Existe, né? E se a gente olhar que por trás de tudo isso existe uma beleza, né? Que a beleza, a gente acreditar que a alma é eterna, né? A gente saber que a humanidade é eterna, né? Os homens todos, eles são um só, né? A gente cada vez mais percebendo isso, né? Todos somos um, né? Então não tem sentido de ter medo, sabe? De ter medo da transformação, daquilo que vem, né? Aquilo que vem é a divindade, né? Na acepção da palavra, né? Então não pode temer a divindade, né? O Joshua, o Jesus bíblico, né? Ele falava assim, eu acho super bonito, né? O Sermão da Montanha, né? Quando ele diz assim, né? Não vos preocupeis com o amanhã, deixe que o amanhã se preocupe por si só. Basta cada dia o seu tormento, né? E é exatamente isso. É exatamente isso. É o momento, né? É o momento da gente confiar em tudo isso, confiar em todo esse movimento, aprender com tudo isso, né? E saber, né? Que somos mortais, né? Que nós somos sujeitos a essas questões da natureza, né? Elas aconteçam. Se depois desse vírus virão outros, como já vieram outros antes, né? Tá no momento da gente aprender com essas lições, né? Isso que é importante, aprender com essas lições para quê, né? Para que não haja necessidade de ter lições mais duras, né? E Lembrando, conseguir René, realizar uma passagem, né? Uma passagem de consciência, né? Assim, para um estágio muito mais superior, né? Em termos de evolução. lembrando que tocou no assunto de Jeshua Ben Pandira, né, o Jesus bíblico, ele também passou ali pelo seu período de quarentena, né, os 40 dias no deserto,
o deserto representando a consciência, ele com ele mesmo, né? E ele tendo que viver ali a sua iniciação real, o enfrentamento da sua própria sombra, através das 3 tentações que Cristo viveu no deserto, a iniciação real para poder ele aplicar o conhecimento que ele obteve a partir da sua peregrinação na iniciação simbólica por todos os países que ele passou, né? É muito interessante. Então, agora é um momento da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente via, tudo aquilo que a gente entendia, que a gente estava preparando ao longo desses últimos anos, em todos os sentidos, de consciência, no trabalho, na família. Então, é o momento de se colocar em prática. É exatamente isso, né? Porque se a gente não põe em prática, a gente não realiza o conhecimento. Né? O conhecimento ele existe para ser posto em prática. Né? Então a gente passa uma parte aprendendo e depois a gente passa uma parte tendo provas. Né? No momento da prova é o momento que o professor se retira e fica em silêncio e a gente tem que ficar sozinho com a gente mesmo, né? Para realizar aquela prova. Né? E agora é mais ou menos isso, né? A questão da humanidade, né? Lembrando que esse simbolismo do Jesus ele é extremamente interessante, né? Porque é o momento que ele se encontra com a expressão plutônica dele, né? Quando ele é tentado no deserto, né? E a tentação, né? Ela é interessante porque a tentação ela vai dizer assim, ó, fuja disso, né? Você escape disso. Ela está sempre sugerindo assim para a pessoa fugir daquela situação, fugir daquele enfrentamento, né? Porque hoje, né? Hoje dentro dessa situação que a gente está passando, né? É uma situação de enfrentamento, tá? Mas se a gente pudesse, a gente fugiria. Sabe, então, eu recebo todo dia nome de medicamento, ó, se você tomar isso, se você tomar aquilo, se você fizer outro, você não pega. Está todo mundo procurando, né? Procurando uma maneira de conseguir escapar disso daí, né? Eu quero escapar, existe uma possibilidade de que algo me aconteça, eu faço de tudo para escapar daquilo, né? Então, o sentido, né? O sentido dessa tentação no deserto, né? Você vê que é exatamente esse lado que se manifesta, né? O lado humano que se manifesta, né? Para falar assim, ó, dá um jeito, cai fora disso, né? E outra coisa não, outra coisa é o enfrentamento, porque é no enfrentamento que a gente vai ser desafiado a pegar tudo que a gente aprendeu e descobrir o que serve e o que não serve, né? A partir daí a coisa vai, né? A partir daí a transformação acontece. É uma coisa interessante, quanto mais inteligência há no ser, mais inteligentes são as articulações que ele encontra para evitar o próprio enfrentamento. Então, a inteligência no sentido inferior, ela não é uma aliada nesse momento, né? É a sabedoria que consegue fazer essa mediação. Porque o que se encontra de justificativa genial para poder evitar a vivência da própria morte simbólica, isso foi muito bem simbolizado na terceira tentação, quando o diabo, né, entre aspas, justifica que Jesus precisava mudar o curso dele, porque estava escrito nas próprias escrituras que ele viria. Então ele tinha que ir ao seu povo. Mas não, ele, em relação às palavras que matam, ele preferiu o espírito que vivifica, a essência. Ele não queria fazer pelo povo, ele queria que o povo fizesse por si só, e por isso ele se consagrou miticamente para que isso ficasse impresso na alma coletiva, e o povo fosse vivendo isso escalonadamente ao longo da história, que é o que você falou, né? A gente começa a viver miticamente e deixar de ter a necessidade desses símbolos ficarem nos lembrando no dia a dia. Né, porque tudo isso é para a gente assimilar, né? Você vê que a vida desses seres, daí elas são repletas de símbolos, né?
que no fim a gente não sabe se isso aconteceu realmente ou não aconteceu, né? Sim. Mas esses símbolos, né, eles passam uma realidade, uma coisa que é eterna, né, que acaba repetindo, né, acaba repetindo em todas as épocas, né, de maneiras diferentes, mas o conceito, né, o conceito que está por trás deles, eles acabam repetindo, né, que nem os arquétipos, né, os arquétipos do inconsciente da humanidade, né, é como se a pessoa fosse repetindo, né, repetindo esses arquétipos assim, em níveis diferentes, né, mas ela não foge desses degraus, né, não foge, é como se fosse o caminho que ela tem que trilhar, né, e ela Ela não não tem sai como do eixo, escapar né? disso, né. Oi? Ela não abandona o eixo, ela vai mudando, mas sempre em torno do mesmo eixo. Isso, acho que ela vai em espiral, né? Ela vai em Isso, espiral em torno exatamente. do eixo, né? E é interessante isso realmente, né? Quanto mais inteligente a pessoa, mais difícil é essa passagem, né? Porque a gente vai usar o termo aqui, o sabotador, né? O sabotador, ele acaba sendo muito poderoso, né? O Muito, sabotador é nossa. aquele, né? O sabotador é aquele ser que a gente tem dentro de nós que ele sabe tudo a nosso respeito, mas nós não sabemos quase nada a respeito dele, né? Ele está sempre lá com um argumentinho, né? E esse argumento tentando nos convencer, né? Aí aquela história, né, de que a nossa mente tem duas partes, é uma parte que pensa e outra que prova para a gente que a gente está correto, né? É. Então, né, é interessante porque nessas horas você vê assim as pessoas degladiando, né? Todo mundo querendo ter razão, né? Degladiando os pensamentos, assim, querendo provar para os outros que está certo, né? E na verdade pouco importa o pensamento, né? O que importa mesmo é a gente tomar consciência, né? De que isso daí representa a nossa polaridade, né? A nossa polaridade agindo e que a gente tem que ter uma postura de observador perante isso, né? E não se Sim, envolver com uma ou a outra parte, sim. né? No meio do chakra cardíaco, a gente tem a estrela de 6 pontas, né? Aí a gente pode até pegar isso daí e estender para o arcano 6, né? O Sim. enamorado, né? Então, tem lá, né? Você tem uma polaridade, né? O homem, ele está entre uma polaridade, né? Tem uma mulher virtuosa do lado, uma mulher não virtuosa do outro, né? E em cima tem aquele anjo, né? Aquele anjo só esperando ele decidir, né? Para ver qual das Uhum. duas ele vai flechar, né? E na verdade é assim, né? Na verdade, nenhum caminho é o caminho, né? Nenhum dos lados é o lado certo, né? Na verdade, o conciliar os dois é que está a sabedoria, né? Claro, claro, Né? sem Que é dúvida. o próprio cardíaco, né? Com aqueles dois triângulos entrelaçados, né? Ele vai Sim. fazer isso, né? E o que é interessante é que nos arcanos, os arcanos da nova era, né? O arcano 6 se chama beleza, né? E Harmonia, beleza. é a questão essa luz e sombra se abraçando, né? Não Sim. é a luz lutando com a sombra vai ficar destruída, né? E depois, a partir do momento que isso acaba, sai todo mundo se abraçando, se beijando, sabe? Assim, um avatar pisou na Terra, todo mundo se ilumina imediatamente, pronto, não é isso, né? O pessoal está voltando aqui para poder fazer uma ponte no assunto que foi interrompido. Uma coisa que é muito legal, muito interessante, é que na medida, Renê, que a gente supra-identifica, se envolve com um lado ou com o outro, a gente tende a se tornar subliminarmente demagógico. A gente fica, é, é, começa a caminhar no caminho da demagogia sem perceber, porque a gente passa a defender é, é, identificações que estão tecidas na nossa alma, e essas identificações também precisam ser superadas, também precisam ser remodeladas.
Você tá me Isso. ouvindo? Tô ouvindo. Eu tô... então. Não é que aí cortou, eu tava no embalo assim, aí cortou. Agora tem que pegar o embalo de novo, né? Então, mas é isso, né, Caio? Porque no final das contas, né, quando a gente estava falando em termos de passagem, né? Então a gente tem aqui primeiro, né, o laríngeo associado ao quinto circuito, né? Mas esse ponto daqui, né? Esse ponto daqui, ele já é o ponto da conciliação, né? Quando a gente falou de julgamento, né? É interessante a gente lembrar que esse julgamento é um julgamento que ocorre em termos espirituais, né? Porque o nosso ego, né? Voltando, né? A gente usa o termo ego, voltando a explicar o ego inferior, né? O ego inferior, ele julga, né? Porque ele se considera superior àquilo, tá? E esse julgamento que ocorre, né? Nesse momento da passagem, que é a questão da luz ou da luz e da sombra, etc., né? É um julgamento feito a partir desse ponto aqui, tá? Que aí já o ponto já é a neutralidade, é a neutralidade do ego inferior, né? Aí talvez sim, aqui já é o ego superior que está fazendo esse julgamento, né? E esse julgamento é um julgamento onde, né? Onde é necessário haver a conciliação das partes. Tá? Por quê, né? Porque tudo a gente fala em skandhas e nidanas, né? E as pessoas normalmente elas querem deixar o lado obscuro para trás, né? Querem ficar só no lado luminoso, né? E a gente lembrar, né, que esse lado mais denso, na verdade, eles são resíduos que nos dão a oportunidade da gente aprender uma série de coisas, né? Então não tem sentido você pegar e falar assim, ó, eu vou suprimir esse meu lado e vou ficar com outro, né? Porque isso daí é impossível, né? A gente tem que entender, ele tem uma finalidade, né? E a finalidade é exatamente nos ancorar nesse plano daqui para que a gente possa viver experiências incríveis por conta disso, né? E tirar conclusões incríveis, e ter aprendizados maravilhosos, né? Mas então é interessante isso, né? Essa questão da mudança, essa questão do medo, né? Na verdade, o que existe é uma conscientização de valores, de que eles serviram para nos levar até onde nós chegamos, para nos tornar aquilo que nos tornamos, né? Para a sociedade também como um todo, para a humanidade como um todo, né? Mas a partir desse momento, né? Então, agradecer, né? Pela experiência que se teve, né? Mas entender que chega um momento em que aquilo já não faz mais sentido, então é a necessidade de lançar a direção em novos horizontes, né? É bem o que acontece, né? Uma coisa que eu fico vendo nessa pandemia, essa situação da gente preso, né? Eu lembrei muito da minha mãe, sabe? Esses dias, a minha mãe me contando quando terminou a guerra, né? Ela falava assim para mim, nossa, Renê, quando terminou a guerra, as pessoas saíram na rua se abraçando porque tinha terminado a guerra, né? E eu acho que vocês imaginem, né? Por exemplo, aquela geração que viveu anos, né? Anos nesse estágio que a gente está aqui, a gente está 15, 20 dias, já não está aguentando mais, né? Eles viveram anos, né? Com risco de bombardeios, com uma série de coisas assim que nem passa, né? Perto da gente, né? E na verdade, assim, quando eles saíram de tudo aquilo, né? O que havia era o desejo de abraçar o outro, porque aquilo já tinha acabado.
né? Eu acho que esse abraço de fim de guerra, né? O abraço onde não existe mais o vencedor, o vencido, não existe mais o inimigo A, o inimigo B, né? Acaba sendo ou não existe mais escândalos inidanas, não existe mais luz e sombra, né? Essa conciliação é uma coisa muito bonita, né? E eu acredito que é como se a humanidade nessa hora ela fizesse as pazes, acabassem todas as diferenças, e aí sim todo mundo entendesse, né, assumisse a responsabilidade perante o planeta, perante si mesmo, né? Não é o outro, não é o chinês, não é isso, não é aquilo, não é nada. Né? Tudo isso são espelhos daquilo que no céu já tá desenhado, né? Já está vibrando, esse magnetismo todo vibrando para que aconteça isso, né? E esses seres são espelhos de tudo isso, né? Para que a gente aprenda essa lição, né? E a gente possa viver esse momento da forma mais consciente possível. A gente Né? sabe, Renê, que a natureza não dá saltos, né? E a gente evolui, progride gradativamente. É homeopaticamente que essa transformação vai acontecendo. Mas quando a gente vivencia eventos dessa natureza, dessa intensidade, algumas válvulas de entendimento coletivo, elas se modificam, elas se reestruturam e passam, então, após esse período, a redesenhar os cenários já influenciados por essas experiências anteriores. Né? Então, é claro que acabou esse processo difícil, tudo não volta às mil maravilhas, mas nós seremos já outras pessoas com novos olhares perante os problemas que vão estar aparecendo, com um novo fôlego, um novo oxigênio, né? Tudo isso sintetizando o valor simbólico e afetivo do abraço que você citou através da história da tua mãe. É interessante isso, né? Aí, para encerrar, né? Para encerrar, não tinha como não deixar de falar do meu amigo Calabres, né? Ele, né? Era muito interessante a visão dele quando ele falava assim: a nova era, o que é a nova era? A escola vai continuar sendo a escola, a delegacia vai continuar sendo a delegacia, a cidade vai continuar sendo a cidade, né? Então, o que muda? Né? A nova era é uma nova maneira de pensar. Né? A partir do momento que muda a maneira de pensar, aí sim começa uma nova era, porque tudo passa a ganhar um novo significado e passa a ser diferente, né? Apesar de ser a mesma coisa. Né? Então é isso, né? Essa situação, conforme você está falando, né? Ela tá mexendo com a nossa maneira de pensar, está mexendo com os nossos valores, né? Então, com coisas estruturais, com coisas de base, mexendo com os nossos instintos, com os nossos medos, né? Mas, na verdade, de toda essa ebulição, né, com certeza, ninguém vai sair dessa situação sem que a visão de mundo não tenha mudado pelo menos um pouquinho, né? O modo de pensar não tenha mudado pelo menos um pouquinho, né? E aí já é o primeiro passo para a construção de um novo tempo. Queria deixar aqui um recado para o pessoal, né, que a coluna vai continuar semanalmente. Então, vocês podem aí sugerir temas, sugerir assuntos para a gente poder desenvolver aqui. Tá? Eu não sei ainda se vai ser fixado toda quinta-feira, mas, por enquanto, tá organizado dessa forma. Tá bom? Então, hoje a gente ia falar sobre os circuitos neurais e a gente acabou falando a forma como os circuitos neurais se expressam na sociedade, da forma como a gente enxerga a sociedade. Mas nada impede dos próximos vídeos a gente começar a explorar mais cirurgicamente os valores de cada um dos circuitos para o pessoal se situar cada um dentro do seu processo e ter mais ferramentas mais potentes para poder redesenhar essa realidade interior. O pessoal está agradecendo ali. A gente aqui também agradece profundamente
a participação e o tempo de vocês, que estiveram A conosco aí. tolerância, né? A paciência, né? A paciência, a gente caiu, o pessoal voltou a mesma quantidade que estava antes. Agradecemos muito, de coração, tá bom? E o Renê, se quiser dar as últimas palavras e fazer uma conclusão, Renê, fica à vontade. Não, pessoal, eu já tinha, o que eu tinha que falar, já falei, acho que falei até demais, né? E realmente é um prazer, né? É um prazer participar desse trabalho, né? Eu estava falando com o Caio outro dia, né? A gente vê aqueles filmes de guerra, então a gente vê aquele pessoal da rádio, daquelas rádios emitindo notícias, né? O pessoal que tocava música, tocando música, né? Enquanto as cidades estavam sendo bombardeadas, né? E a gente, no final, né? Essa história do Saturno em Aquário está fazendo com que a gente faça isso, né? A gente está se unindo. Era uma ferramenta que existia sempre, né? Que estava por aí, e a gente acabava não usando ela, né, para fazer isso que a gente está fazendo agora, né, que precisa a gente ficar confinado, ficar quieto, para que a gente decidisse romper, né, romper essas limitações através desse trabalho aqui, desse contato que a gente está tendo com vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Semana que vem estamos aí, e é isso. Tá? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a meu respeito, tem lá meu canal no YouTube, né, René Monterrey. Dá uma olhadinha lá, tá começando ainda, tá? Mas a ideia é tudo aquilo que a gente fala aqui, a gente, de um certo modo, transmitir também em forma de vídeo, para ficar lá para vocês, tá bom? E um abração, né, Caio? Foi um prazer aí, agradecer o João, agradecer o Ademir, né, que eles devem estar assistindo, né? Uma excelente oportunidade, né? Eu conheci o João e o Ademir, eles estavam naquela transição do Núcleo 137, eles já vinham fazendo um trabalho maravilhoso, né? E eu tive a honra de poder participar com eles dessa transição, com o início do Semente Abstrata, que o João falou liderando. Então, eu gostaria também de agradecer de coração a oportunidade de estar aqui compartilhando com o pessoal aquilo que um dia conosco foi compartilhado.